Olá, a paz de Cristo seja com todos. Eu sou Dani Siqueira e estamos no Notícias do Reino. Todos os nossos programas estão também no YouTube, DS Produções Web. Hoje vamos começar o programa homenageando São Luís do Maranhão pelo seu aniversário. Dia 8 de setembro de 1612, há exatos 412 anos, São Luís foi fundada pela colônia francesa. O local escolhido pela expedição francesa de Daniel de Latouche, o senhor de La Ravardieres, como a sede da colônia francesa no Maranhão, recebeu o nome de Forte Saint-Louis, em homenagem ao rei menino Luís XIII. Esse local escolhido para a sede da colônia francesa no Maranhão, de onde originou-se o nome da nossa cidade, foi por ser um local de visão estratégica de grande altura, na confluência dos dois maiores rios da ilha, o rio Bacanga e o rio Anil. Em carta, Lois de Pizieu, integrante da expedição de Daniel de Latouche, falou detalhes sobre a situação estratégica do forte. Ele disse, abre aspas, não poderia estar melhor situado, fortificado pela própria natureza. Fecha aspas. São Luís foi solenemente fundada com uma missa rezada pelos missionários que estavam nas terras do Maranhão. Eles saíram do local escolhido, juntamente com os franceses, em procissão, e um gentil homem ia carregando um crucifixo, ladeado pelos representantes dos caciques. Quando chegaram ao ponto escolhido, hoje conhecido como Avenida Pedro II, o Forte Saint-Louis, ou Forte de São Luís, que fica mais precisamente no atual Palácio dos Leões, e é o núcleo do antigo forte, ali benzeu-se a cruz, fê-la erguer-se e adorar por todos os presentes. A fonte, História do Maranhão, Mário Meirelles. Uma curiosidade é que Daniel de Latouche, líder da expedição francesa no Maranhão, era de religião protestante e muito antes dessa vinda, ele já havia convencido o rei Henrique IV, que era um rei de uma tolerância religiosa pouco comum para a época, conhecido informalmente como Bom Rei Henrique, da importância de tomar posse das regiões não ocupadas pelos portugueses. Porém, o rei Henrique foi assassinado por um fanático religioso e teria dito que o motivo era, abre aspas, para que não faça guerra ao Papa, fecha aspas. O sucessor, seu filho, Luís XIII, era criança na época e a viúva do rei Henrique, Maria de Médici, que assumiu a regência, impediu a expedição por diferenças religiosas com Daniel de Latouche. Veja o quanto é maligno a intolerância religiosa. Diga-se, sempre existiu, e nessa história não foi diferente. E não aconteceu por parte dos protestantes. Consta que depois de algumas barganhas na corte, tendo conseguido angariar fundos com o almirante François de Rossilly, líder católico, é que Daniel de Latouche partiu nessa expedição, com uma tripulação de 500 homens, entre eles frades capuchinhos, que viajaram por 5 meses completos, enfrentando adversidades devido ao mau tempo, até finalmente chegar em setembro de 1612, nesse ponto elevado da Ilha Grande, de domínio dos Tupinambás, a nossa atual São Luís. Como disse o profeta brasileiro Braulio Bessa, quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. E vamos ao nosso estudo bíblico. Sou grata ao Senhor pela oportunidade de me unir a vocês
para o conhecimento da Palavra de Deus e adoração ao Pai aqui nesse canal. Um espaço exclusivo para as coisas que vêm do coração do Deus vivo. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar. E falando em se alegrar, no mês de setembro se reforça a importância de cuidarmos da nossa saúde mental e da prevenção ao suicídio. Por isso mesmo, Deus colocou no meu coração contar também um breve testemunho antes de entrar em nosso estudo bíblico. Peço gentilmente que você deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando ouvir a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. Juntos vamos estudar a palavra de Deus. Deus e a depressão. Como ele pode nos ajudar? E a leitura bíblica fica por conta da Thalita. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como vimos no vídeo anterior, Marta foi exortada por Jesus, pois estava priorizando muitas coisas, mas deixando de lado o mais importante, que deveria ser ouvir a palavra de Deus, a fim de conhecer e ter intimidade com o Senhor. O que seria o suficiente para Marta, para que Marta tivesse sossego para a alma dela. Maria, ao contrário, escolheu dar prioridade à palavra de Deus e ficou ali, prostrada, ouvindo o que Jesus ensinava. O Senhor Jesus verdadeiramente consegue nos manter num estado de contentamento no tempo que se chama hoje, independente das situações da nossa vida. Ele tem o poder de suprir o anseio das nossas almas, mas para isso é necessário que nos voltemos para Ele, com confiança. Ficamos saturados à medida que nos enchemos de preocupações e ansiedades. Em contrapartida, não encontramos um lugar para aliviar toda essa aflição. A tendência é que isso vai se acumulando até não aguentarmos mais. Vi uma psiquiatra dizer que a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Sendo assim, tendo sempre Deus no momento presente, como nosso amigo, somos supridos do bem maior capaz de ressignificar o nosso passado e ainda nos dá esperança para o futuro. A vida de quem anda com Deus pode não estar livre de problemas, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Deus é que renova as nossas forças e nos faz sair vitoriosos dos problemas que temos que enfrentar. Quem não conhece a história de Daniel, o homem de Deus que foi jogado na cova dos leões? Isso aconteceu por uma trama de invejosos, os oficiais do rei, que sabiam que o rei gostava de Daniel. Então, com o intuito de atingir Daniel, enganaram o rei, fazendo que ele assinasse um decreto onde as pessoas não poderiam fazer orações. E somente o nome do rei poderia ser exaltado durante um período de 30 dias. Veja que a afronta era diretamente para Daniel, mas tinha como alvo maior atingir a Deus. É assim que Satanás age. Quem orasse a Deus seria jogado na cova dos leões. Daniel teria que se curvar diante do decreto e renegar a Deus por esses dias. Como Daniel continuou orando normalmente, como sempre fazia, Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e os leões não feriram Daniel. O rei viu que Daniel saiu a salvo da cova dos leões, o que humanamente seria impossível. No final, o nome de Deus foi engrandecido através da vida do seu servo Daniel. E os que tramaram todo aquele mal
foram descobertos e punidos, pois o rei mandou jogar na cova dos leões os que tinham acusado Daniel injustamente, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. Tem uma expressão que diz: matamos um leão por dia. Esses leões são os problemas da vida e a maldade das pessoas. Enfrentamos também leões maldosos todo dia, não é mesmo? Então, cuidado você que é perseguidor, porque o mal que você deseja para um filho ou uma filha de Deus é o mal que você mesmo vai receber. Porque Deus faz justiça pelos seus. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o rei fez outro decreto. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante ou perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, vale a pena permanecer firme na fé e se manter íntegro junto a Deus e a Jesus. Se somos leais a Jesus, também o seremos ao nosso próximo. Porém, o inverso não necessariamente significa lealdade a Deus, uma vez que, dependendo de quem você estiver se aliançando, estará fazendo-se inimigo do Senhor, pois Deus não se mistura com iniquidade. Daniel disse ao rei, após ter saído ileso da cova dos leões: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus sempre é fiel com quem se mantém aliançado com ele e que também se mantém verdadeiramente para com o seu próximo, pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. Se Daniel tivesse se desesperado e ficado com medo, teria se curvado ao decreto que afrontava a Deus, o que faria que o mesmo ficasse desprotegido e os leões o teriam devorado com certeza. Mas na prova, Daniel foi aprovado. Aconteça o que acontecer, busque a Deus. Ele nos fará superar qualquer desafio, sejam as injustiças, sejam doenças do corpo ou da alma. Assim aconteceu comigo. Na minha dor, fui para os pés de Jesus. Eu tive uma tristeza profunda que não virou depressão. E como Jesus me livrou? Vamos saber agora, eu vou contar um pouquinho para vocês. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Agora vou contar um testemunho pessoal. Teve um momento em minha vida que andei muito triste. As coisas foram perdendo o sentido. Me via chorando por tudo. Às vezes eu estava no carro e do nada começava a chorar. Eu passava muito tempo no quarto sem vontade de sair da cama. Até que um desses dias em que eu estava no quarto, muito triste e chorando, eu não sabia exatamente por que eu estava chorando, mas tomei uma simples atitude. Naquele momento, tomei uma atitude e me levantei da cama e me coloquei de joelhos, chorando sem parar. Eu não conseguia nem mesmo fazer uma oração e dizer para Deus o que eu estava sentindo. Então, peguei um papel, me sentei no chão e, como eu não conseguia dizer em palavras, eu comecei a escrever, chorando e escrevendo. Fui desabafando com Jesus, chorando e escrevendo. Lembro que eu coloquei até o cabeçalho da carta, para o Senhor Jesus Cristo. Sei que do meio para o fim eu já não chorava mais e finalizei a carta sem lágrimas.
Na mesma semana, fui à casa de meu irmão e, sentados em volta da mesa com a família dele, começamos a conversar sobre trabalhos sociais e foi nascendo um desejo de ajudar o próximo. E começamos a sonhar em organizar um sopão. Saí da casa de meu irmão convicta disso. Então, ao chegar em casa, fui direto para o quarto, o mesmo quarto que eu havia escrito uma carta para Jesus. Me coloquei de joelhos no mesmo local e disse ao Senhor: Senhor, tem esse sopão aí para fazer, mas eu não gostaria de fazer, porque eu não estou me sentindo bem para isso. Ter que sair pedindo coisas, levando não, porque nem sempre as pessoas ajudam. Enfim, eu disse para o Senhor: olha, Senhor, como eu estou. Nesse momento eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo: apenas vai, porque porta quem abre sou eu, ele disse. E eu parei, assim, atenta ao que o Senhor falou e disse: sendo assim, eu vou. E a partir daquele momento me agarrei a essa palavra que recebi do Senhor e fui. Comecei a partir de então a viver uma das melhores experiências da minha vida. Ver o Senhor transformar o que seria uma simples entrega de sopa em um evento que foi aqui que aconteceu no espaço chamado Espaço Camaleão, no bairro do Anil. Como era contramão esse local, milagrosamente também foi conseguido 6 ônibus para buscar as pessoas em alguns bairros carentes de São Luís. A programação teve entrega de prêmios, brinquedos para as crianças, apresentação, culto com apelo, onde mais de 30 pessoas fizeram a decisão por Jesus. E fechamos a noite com a entrega do sopão e dos pães, que atendeu um número aproximado de 700 pessoas que estiveram conosco naquele momento. A essa altura, eu já não sabia mais o que era tristeza, de tanto que o Senhor me alegrou com as experiências que fui tendo com Ele. À medida que eu fui vivenciando como Ele me ajudava a fazer aquele sopão, cumprindo a palavra que havia me dado no início, apenas vai, porque porta quem abre sou eu, fui curada. Não cheguei a me aprofundar no que poderia ter sido uma depressão. Então, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Conforme essa passagem, Jesus me ensinou que à medida que ajudamos ao próximo, somos ajudados. A palavra de Deus é perfeita, como está escrito: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Do que poderia ter sido ou se tornado uma depressão e o fim da linha para mim, com a intervenção de Jesus, se tornou um milagre e finalmente comecei a viver os sonhos de Deus. Depois do sopão no Espaço Camaleão, o Senhor me passou um nome para o seu projeto, chamado Projeto Eu Preciso de Deus. O Senhor me deu esse nome falando comigo com voz audível, após toda essa experiência que contei um pouco aqui para vocês. Então, amados, por mais difícil que seja, basta você tomar uma atitude em relação ao Senhor Jesus. Mesmo sem forças, até mesmo se arrastando, mas se levante e fale com Jesus. Ainda que não consiga falar, ainda que não consiga ficar em pé, fique de joelhos, ou então, assim como eu, sente no chão e escreva uma carta, porque o Senhor vai estar ali com você. Na minha experiência pessoal sobre tristeza profunda, tirei a seguinte lição: é possível ser curado ou curada da tristeza da alma. 1. Com atitude, pedindo socorro para Deus e para Jesus. 2. Se doando para o serviço ao próximo, levando a ajuda ao corpo e à alma de quem precisa. O resultado: à medida que você ajuda, você é ajudado. Assim como eu, você pode ser curado e liberto. Nas mãos de Jesus, tudo tem jeito, tudo tem solução. Exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram tristeza profunda ou mesmo depressão. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. No Salmo 42, o salmista demonstra uma tristeza profunda, alguém que está perdendo para a depressão, mas que sente saudades de Deus. E apesar da desilusão e da zombaria dos inimigos, que dizem: onde está o teu Deus? O salmista fala profundamente com a sua própria alma para não desistir e continuar tendo esperança em Deus. Sugiro que leia em sua casa o Salmo 42 todo, porque ele é transformador. São vários exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que em algum momento de suas trajetórias passaram por tristeza, até mesmo ao ponto de pensar em desistir. O rei Davi, Jonas, Noemi, Moisés são alguns desses exemplos. Ou ainda como o profeta Elias. A história do profeta Elias você encontra em 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19, 2 Reis, capítulo 1. O profeta Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi extremamente usado por Deus, chegando até mesmo a trazer à vida o filho de uma viúva de Serepta, que havia morrido. Enfrentou o rei Acabe. Quando o rei Acabe o chamou de perturbador de Israel, ele disse para o rei Acabe: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família do teu pai. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Elias, mesmo sozinho, depois que Jezabel matou os profetas do Senhor, pediu ao rei para convocar os filhos de Israel e os 450 profetas de Baal, para demonstrar publicamente o poder de Deus. Tendo zombado dos profetas de Baal, quando estes fracassaram em provar que eram mais fortes e poderosos do que o Deus vivo. Elias conseguiu reparar o altar do Senhor, que estava em ruínas, e matar os 400 profetas de Baal. Só que após essa grande vitória sobre os profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel, a mulher do rei. Ele teve medo e fugiu. Elias foi para o deserto e chegou a pedir a morte. Ele disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele queria só dormir, numa demonstração clara de abatimento, tendo sido até alimentado pelo anjo do Senhor. Mesmo sendo cuidado pelo anjo do Senhor, Elias se intocou numa caverna e Deus falou com Elias. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Elias se queixava ao Senhor, dizia para o Senhor o quanto tinha sido zeloso pelo Senhor. Mas os filhos de Israel, mesmo assim, haviam deixado a aliança de Deus, derrubado os seus altares e matado os profetas do Senhor à espada. E do mesmo jeito estava acontecendo com ele, estava sendo ameaçado de morte. A forma que Deus tratou esse BO de Elias é fantástico. Primeiro, pede para Elias sair da caverna e ir para um monte, a fim de estar perante a sua face. Sair do fundo do poço e ir para cima, um lugar mais perto do Senhor. 2. O Senhor gera em Elias a expectativa pela sua presença, quando faz um forte vento. Depois do vento, um terremoto. Depois do terremoto, um fogo. A Bíblia diz que o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, dando uma sacudida, dando um ânimo para o seu profeta. Até que o Senhor conforta Elias. A Bíblia diz, depois do fogo, uma voz calma e suave falou com Elias. O Senhor pergunta novamente a Elias, com carinho: que fazes aqui, Elias? E Elias repete toda aquela queixa pela segunda vez. Após isso, o Senhor ainda dá para Elias novas missões,
mas também toma uma atitude. Pede para Elias ungir um profeta para ficar no seu lugar. Nesse diálogo, quando Deus diz para Elias: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus estava dizendo para Elias que a obra que Elias fez teve êxito sim. Estava mostrando para Elias o lado positivo que ele não estava conseguindo enxergar. E fica a lição: nunca somatizar problemas, porque apesar das circunstâncias, do que conseguimos enxergar, Deus está agindo. Quer dizer, não devemos se deixar vencer pelo desânimo, pela tristeza. Jamais devemos se isolar. Saia da caverna. Ande com Deus para cumprir os seus propósitos. Ele tem propósitos para a sua vida. Assim, tudo passará a fazer sentido. Devemos estar atento à voz do Senhor, pois Ele pode se revelar nas grandes oportunidades, mas também nas demonstrações mais simples. Então devemos aprender a ver beleza nas flores, a ouvir a brisa suave, porque Deus também está lá. Na vida dos seus profetas bíblicos, na minha vida, Deus se fez presente e todos nós tivemos o socorro de Deus. Se nós tivemos o socorro de Deus, você também pode ter. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Temos um site do Projeto de Deus, projetoeuprecisodedeus.com. No site tem a nossa história e as programações que já foram realizadas, para a glória do nome do Senhor. Se você sabe de algum local muito carente, onde possamos levar a caravana do sopão, entre em contato conosco através do e-mail projetoeuprecisodedeus@gmail.com e conversamos por lá. Se também você quer se unir a nós, será muito bem-vindo. E agora é com você, Thalita. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ouça a brisa suave do amor de Deus e faça o bem ao próximo. Fazendo assim, você encontrará o alívio para a sua alma e viverá em paz. Jesus pode mudar qualquer situação. Creia. Deus abençoe.